Vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui. Agora vamos estudar as teníases, né? Que também são chamadas de solitárias, né? Porque geralmente a gente tem, quando a gente é infectado, a gente tem somente um verme solitário ali. Então, quem que é o agente etiológico das teníases, né? O agente etiológico é um verme, a gente já sai um pouquinho dos protozoários, a gente vai para os vermes agora, né? Então, é um verme plateuminto. Lembrem o que são os plateumintos, né? Que são vermes com corpos meio cilíndricos. A gente estudou na aula passada, né? Então, aí no caso, vai ser um verme plateuminto adulto, chamado de tênia, por isso o nome teníase, né? Ou solitária, tá? Aí a gente tem duas espécies, né? Que é a Taenia solium, que afeta os porcos, né? A gente vai ver mais aqui pra frente. E a Taenia saginata, que afeta os bois, né? Então, é um parasita heteroxênico, de novo, né? Porque vai ter hospedeiro intermediário e definitivo, tá? Aí, quem que é o hospedeiro definitivo? Aqui, no caso, somos nós, seres humanos. E quem que são os hospedeiros intermediários? Como eu mencionei já, os bovinos, né, vão ser infectados pela Taenia saginata e os suínos vão ser infectados pela Taenia solium, tá? Mas, basicamente, o mecanismo de infecção é bem parecido, né? Aí, falando um pouquinho sobre as características específicas das tênias, né? Como que está organizado o corpo das tênias. Então, a gente tem, primeira parte do corpo desse verme, né? A gente tem o escólex, que é como se fosse a cabeça do verme, que é uma porção anterior que prende o parasita na parede do intestino do ser humano. Então, ele usa umas ventosas, umas garrinhas para se prender na parede do intestino e sugar a nutrição ali daquele ser humano, tá? A gente tem o colo, que é a porção não segmentada. Vou mostrar no próximo slide uma foto, vai ficar um pouquinho mais ilustrativo. Que é a porção não segmentada, então lisa, né, desse verme, em que acontece o crescimento. Então, é ali que vão sendo produzidas, vai sendo produzido o resto do corpo desse parasita, tá? E a gente tem a última parte, que é o estróbilo, né, que é a porção que está imediatamente após o colo, e ela é formada por segmentos chamados de proglotes, tá? E aí, o que são, a gente vai ver mais ali na próxima figura o que são essas proglotes, né? E aí essas proglotes mais velhas, elas vão ficando na porção final do corpo. Então, a gente tem o colo, eu vou mostrar aqui a foto já, que aí fica mais fácil. Então, a gente tem a cabeça aqui, né? Mostrando aqui. E dando um detalhe aqui da cabeça, ou também chamada de escólex, tá? A gente tem a parte de cima da Taenia solium, que é aquela que infecta os porcos, né, os suínos. E na parte de baixo a gente tem a ilustração da Taenia saginata, que infecta os bois, né? Daí, então, a gente tem essa parte da cabeça que vai se fixar no intestino do ser humano, tá? Aí, essa parte aqui, que segue após a cabeça, né? É a parte do colo, tá? Toda essa parte que não está segmentada é o colo, tá certo? E aí, após o colo, a gente tem o estróbilo, que ele vai sendo formado por essas proglotes aqui, ó, tá? Então, todos esses segmentozinhos que vão sendo formados, né, conforme o colo vai produzindo, são as proglotes. Essas proglotes mais do finalzinho aqui são as mais velhas. Então, o colo vai produzindo, as mais novas aqui, as mais velhas vão sendo empurradas para baixo, tá? Aí, o que acontece? São essas partes, essas proglotes, que vão permitir a infestação por esse parasita. Como assim, né? Eu vou falar um pouquinho do ciclo, aí vocês vão entender melhor, tá? Então, primeira coisa, as tênias não possuem um sistema digestório, por isso que elas são parasitas, né? Então, elas absorvem os nutrientes pela pele, tá? Então, o que acontece? Elas se fixam no intestino com aquelas garrinhas, com a ventosa que tem no escólex ali na cabeça, né? E aí ela tá no intestino, então tá passando nutriente ali. E aí, pela pele, essa tênia vai absorvendo esses nutrientes, né, do alimento já digerido, tá? Por nós. Então, por isso que ela é uma parasita, né? Aí, o que acontece? Lembra que eu falei
que as proglotes vão ficar, as mais velhas vão ficando para o finalzinho, né? Essas proglotes são locais onde ficam alojados os ovos, tá? Então, dentro de cada proglote, a gente tem vários ovinhos, né? E aí a tênia vai soltando pedaços, vai soltando esses fragmentos aí, essas proglotes, tá? E aí essas proglotes, então, como elas estão no sistema digestório, elas acabam sendo direcionadas para as nossas fezes, né? E aí, então, essas proglotes grávidas, com os ovos, são liberadas, são eliminadas através das nossas fezes, tá? E aí, o que acontece? Se é um local em que não existe saneamento básico, ou seja, as pessoas defecam na rua, defecam no solo, na água, né? Essas fezes, então, elas acabam infectando aquele local, tá certo? Infectando aquele local com as proglotes grávidas, com os ovos, né? Porque aí quando essas proglotes acabam chegando ali no solo, por exemplo, elas se rompem e liberam os ovos, né? Aí o que vai acontecer? Naquele solo, ou algum porco, algum boi vai comer a plantação, vai comer coisas que estão ali naquele solo, tá certo? E aí, então, o que vai acontecer? Esses organismos vão ingerir esses ovos, tá? Vão ingerir esses ovos aí que foram liberados das proglotes grávidas, tá? Aí os ovos, então, vão se romper no intestino delgado dos hospedeiros intermediários. Então, dos suínos e dos bois, tá? Aí o que acontece? Rompeu o ovo no intestino delgado, aí o embrião, que foi originado daquele ovo, vai atravessar a mucosa do intestino e vai cair na corrente sanguínea do hospedeiro intermediário, tá? E vai chegar e se instalar em vários órgãos diferentes, tá? Aí o embrião se instalou em diferentes órgãos, né? E aí ele vai originar uma larva cística chamada de cisticerco. Então, o embrião sofre uma transformação, se transforma numa larva cística. Essa larva cística, né, é chamada de cisticerco, tá? Aí esse cisticerco, então, ele vai estar alojado ali naqueles órgãos, né? Ele vai se movimentar, vai se alojar nos tecidos do hospedeiro intermediário. Aí vamos supor que a pessoa vai e come uma carne crua, uma carne que não foi bem processada, tá crua, né? Não foi bem tratada ali. A pessoa vai e ingere essa carne crua com essa larva, com o cisticerco, né? O que vai acontecer? O cisticerco vai ser direcionado ali para o intestino delgado da pessoa, né? Que ingeriu. E aí ele vai originar, então, um organismo adulto. Tá? Porque o cisticerco ele vai se abrir no intestino delgado e dentro do cisticerco tinha um escólex novo, né? De outra tênia, tá? E aí esse escólex, então, ele vai ser liberado no intestino delgado, vai se fixar ali no intestino delgado e vai começar a crescer. E vai originar toda uma solitária nova, né? Todo um organismo novo, tá? E aí vai crescendo e vai se alimentando dos nutrientes daquela pessoa, tá? As solitárias, elas podem chegar a 16 metros de comprimento, tá certo? E muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem, né? Não sabe que ela tem aquela doença, tá? Aí ela acaba descobrindo quando ela vai defecar, ela observa alguma coisa diferente e ela acaba descobrindo que está infectada com aquela doença, tá certo? Bom, aí a gente tem então aqui uma ilustração de como que acontece então esse ciclo, de novo, só para fixar na mente de vocês, tá? Então, vamos começar aqui com o hospedeiro. Vamos começar com o hospedeiro intermediário aqui, com o porquinho que tá aqui, tá? Então, o hospedeiro intermediário suíno, né? Ele tem a larva ali que tá instaurada nele, tá? Essa larva vai migrar para o tecido muscular, tá? Então, vai migrar para o tecido muscular do porco. E é a larva cisticerco, né? Que tem, então dentro dessa larva cisticerco a gente tem o escólex, a cabeça da tênia, tá? Aí vai lá a pessoa e ingere uma carne que contém esses cisticercos e não foi bem cozida, né? Não foi bem preparada, então aqueles cisticercos estão vivos ali ainda. Por que a gente fala carne crua, né? Porque a carne cozida,
o processo de cozimento elimina os cisticercos, tá? Então, se a pessoa vai e ingere uma carne crua que estava contaminada, né, com esses cisticercos, esses cisticercos vão entrar no sistema digestório da pessoa, tá? Do hospedeiro ali, humano, né? Hospedeiro definitivo. E aí, o que vai acontecer? O verme, aí esse cerco vai passar então pelo sistema digestório, vai se direcionar até o intestino. Lá, esse cerco libera o Scolex, né? E aí o Scolex se fixa na parede do intestino e o verme vira um verme adulto, começa a se desenvolver, né? No intestino e absorver os nutrientes que a pessoa está ingerindo, tá? Aí, o que acontece? Depois que esse verme já cresceu bastante, ele começa a liberar as proglotes, que geralmente tem ovos dentro, né? E aí essas proglotes, então, são direcionadas através do sistema digestório da pessoa, chegam nas fezes, a pessoa vai, defeca no chão, na água, né? E aí defeca, então, os ovinhos com a larva ali dentro, tá? E aí, então, vai o boi, vai o porco, ingere alguma verdura, alguma coisa que estava ali infectada, e aí também é infectado com essa larva, tá certo? E aí fecha todo o ciclo de infecção da tênia, né? Aí a gente tem um outro fator bem interessante, né? Que pode acontecer, que é chamado, outro tipo de doença que também envolve esse ciclo, que é chamado de cisticercose. Quando que vai acontecer a cisticercose, né? A cisticercose vai acontecer quando o ser humano acabar adotando o papel de hospedeiro intermediário. Como assim, né? Ele vai ingerir os ovos da tênia solium, né? Ao invés de ingerir a carne com o cisticerco já, o ser humano vai ingerir os ovos, tá? E aí esses ovos vão liberar a larva e aí a larva vai infectar a musculatura do ser humano, como ela faria no caso do suíno, tá? Então, o que acontece? O ser humano vai lá e, por exemplo, come alguma verdura que estava infectada com os ovos, né? Tá uma plantação ali de verdura que está infectada, aí o cara não lava direito ali a verdura e ingere os ovos, né? Da Taenia solium, tá? Ingere os ovos, aí os ovos então vão fazer a mesma coisa que ele faria no suíno, né? Vai percorrer o intestino delgado da pessoa e vai se romper no intestino delgado, né? Aí o embrião desse ovo vai penetrar na circulação e vai se instalar nos órgãos e originar o cisticerco, tá? Então pode se instalar em vários órgãos do ser humano, né? E aí tem um tipo de cisticercose que é chamada de neurocisticercose, que é o caso mais grave, que é quando o cisticerco infecta o tecido nervoso, né? Então infecta o encéfalo, porque aí fica bem complicado, né? Vai lesionar todo aquele órgão e tal. E é o caso mais grave de cisticercose, tá certo? Bom, a boa notícia é que a teníase tem tratamento, né? A gente consegue utilizar aí medicamentos para eliminar esse parasita, tá? E qual que é a profilaxia da teníase e da cisticercose também? Primeiramente, educação sanitária, então orientar as pessoas a não defecar no chão, na água, em qualquer lugar, tá? Saneamento básico, né, para proporcionar que essas pessoas não façam isso, não adianta só informar, mas também tem que dar condições para essas pessoas não fazerem isso, tá? Cozimento, salgamento ou exposição da carne ao frio intenso. Então, todas essas formas são formas de processamento da carne que matam o cisticerco, né? E tratamento das pessoas parasitadas também, porque, novamente, se você não tem pessoas com o parasita, fica muito mais difícil de transmitir a doença, tá certo? Então, vamos ver aqui. A próxima vai ser esquistossomose. A gente continua no próximo bloco.